Hello, guys! Já começou? Ah, careca é foda. Então, gente, eu sou... Linha de golfe. Tenho 31 anos. Meu nome é Felipe Vollmann. Amizade! Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. Então, gente, eu sou o Diego Quevedo, tenho 31 anos. Eu comecei no esporte com 12 anos de idade, comecei a andar de skate. Nunca fui do futebol, nem nada assim. Fui para a área do individual, que foi o skate. Andei até meus 24, 25 anos de idade, de forma competitiva. E depois eu optei por deixar o skate de lado pelo risco de lesão. E como eu sou formado, graduado em Educação Física, e eu dou aula de cross, de musculação, de funcional, optei por deixar o skate de lado para ter menos risco de lesão, para me dedicar mais ao meu profissional. Meu nome é Felipe Vollmann, eu tenho 35 anos, moro em Estância Velha, sou formado em Sistemas da Informação e Ciências Contábeis. Eu atuo como analista de sistemas numa instituição financeira cooperativa. Eu namoro a Andresa há 10 anos, já faz 5 anos que a gente mora juntos. E o esporte, ele entrou na minha vida desde criança, principalmente com futebol, vôlei, handebol, basquete. E a partir disso, né, muito apoiado pelos pais também, venho atuando desde hoje aí em alguns esportes. Eu sou Yuri Carvalho, eu tenho 33 anos. Hoje eu trabalho como gerente comercial de uma empresa, e um pouco mais, bem mais, uma empresa de etiquetas, aqui em Estância Velha mesmo. Falando um pouco de esporte, como entrou na minha vida, ele entrou numa forma até meio estranha, porque eu sempre fui vadio. Eu sou, dentro do grupo, eu sou o mais preguiçoso. Disparado. Entrou de uma forma meio estranha, porque a gente tem um amigo em comum, que é bombeiro, inclusive, e ele teve que começar a treinar para fazer o TAF dos bombeiros, e ele me convidou. E a gente começou fazendo musculação, e aqui na Top Fit, que é onde a gente treina, tem o HIIT, além da musculação e do cross. Então eu comecei fazendo musculação e HIIT. E acredite que o HIIT é muito pior do que o cross. E aí, galera, sou o Marcelo. Sempre é uma dificuldade de falar sobre a gente, né? Mas a gente inventou uma história que a gente tem que falar um pouquinho sobre nós aqui. Então hoje eu vim aqui só para falar exatamente sobre nós. Primeira coisa, né? Marcelo, pai de 2 crianças, né? Sou marido, trabalho na área de tecnologia, então sempre trabalhei com TI. O esporte foi uma consequência que acabou da infância, assim. Eu gostava de jogar bola na rua, acabei entrando no mundo do futebol, fui jogando, depois machuquei lá em 2017, acabei quebrando o tornozelo, depois entrei no mundo do CrossFit, mais pra frente, né? Eu encontrei no cross uma forma de competir, me manter ativo e continuava andando de skate, competindo, e também nesse meio tempo o meu sócio, ele sempre foi corredor, sempre foi triatleta. Então eu comecei a fazer rústicas de rua com ele. Eu lembro que a primeira vez corri 5 km em São Leopoldo e eu fiquei destruído, mas sempre ficou aquele gostinho de, vou tentar melhorar cada vez mais. E atualmente, competindo no cross e fazendo as corridas, eu me sinto bem apto, bem condicionado para essa proposta, em correr e levantar peso e fazer de tudo um pouquinho. Fiz musculação durante 10 anos, então depois disso Fiz musculação durante 10 anos, depois disso eu iniciei também uma arte marcial, comecei a treinar Sandá e fiz isso por 3 anos, fui campeão gaúcho na minha categoria, então foi uma experiência bem bacana que eu tive também. Logo depois iniciei a treinar cross-training aqui na Top Fit em Estância Velha. E já fazem 5 anos que eu venho treinando, participando de campeonatos, então para mim tem sido uma terapia depois do trabalho. Meu turno sempre é à noite de treino, então tem sido bem bacana
ter esse contato com mais gente para poder fazer essa prática esportiva. Deixa eu dar uma lida aqui de novo. Também jogo futebol de campo com um time chamado Bola Quadrada. Há 2 anos atrás a gente foi campeão com o Bar do Décio, um campeonato municipal de futebol aqui em Estância Velha também. Então há 2 anos eu tive uma lesão no meu joelho também, por sobrecarga de treinos, então isso acabou impactando, fiquei 2, 3 meses fora, sem conseguir treinar. Então acabou impactando também, nesse meio tempo eu acabei treinando musculação ou de alguma forma que eu conseguiria fazer movimentos sem depender do joelho. Então essa é uma parte bem importante também. E o que os nossos espectadores podem esperar de mim aqui é, né, principalmente eu venho jogando futebol e fazendo crossfit. E também compramos um apartamento em Bombinhas, então principalmente no verão vocês podem esperar alguns vídeos lá da praia e treinos por lá também. Eu tinha um preconceito danado, sempre tive. E, enfim, não sei porquê. Eu comecei a fazer o cross e comecei a gostar. Aí o cross, isso que é legal do cross, que começa a interagir com pessoas, a fazer novas amizades. O Diego Quevedo já conhecia quando treinei lá, quando tinha 15, 16 anos, numa outra academia. E então fui gostando do esporte, fui gostando, fui fazendo 3 vezes a semana, 5 vezes a semana, 6 vezes na semana. Comecei a competir, fiz minha primeira competição em dupla mista. Foi legal pra caramba. E aí eu comecei com vontade de treinar mais vontade de treinar. Treinando. E continuei ruim. E agora comecei na parte da corrida, junto com a assessoria da Run 3, que é a nossa assessoria oficial aqui. E em mais um esporte, eu sou ruim. Eu acho que do time que a gente tem aqui na RC, eu acho que eu sou um que mais gosta de competir, né? Eu estimulo os guris, tudo vira uma competição, a gente tem alguns membros ali que a gente fica sendo exatamente o oposto, né? Mas o Marcelo, como pessoa também, tem algumas coisas que eu gosto de caracterizar. Por exemplo, tem um lema que pra mim é uma chave de tudo, que é fé e disposição. Então, quando eu penso em fé, é acreditar naquilo que a gente ainda não concretizou. E quando eu atrelo isso ao esporte, quando a gente sonha em ser campeão de alguma coisa, a gente tá sonhando com algo que a gente tem que passar por uma série de etapas. Então, pra vida eu gosto disso, sabe? E disposição é porque na maior parte das vezes as coisas sempre dão o contrário do que a gente imagina. Mas mesmo assim, a gente tem que acreditar que a gente vai conseguir chegar lá. E como que tudo isso interage, né? Com crossfit, com corrida, com tudo isso? É porque diante de toda a rotina do dia a dia, né, com as crianças, com a minha esposa, diante do momento que eu tenho que ter em casa, para organizar a casa, fazer tudo isso, eu tento manter uma vida de atleta, tento manter ali os meus treinos, às vezes treino 2, 3 vezes no dia, né? Às vezes eu tenho que, em alguns momentos, fazer escolhas, então eu deixo uma coisa de lado para viver isso. Isso, Marcelo, e aí, mas tá certo isso que tu tá fazendo? São coisas que eu acredito e acho que na vida tudo se resume a escolhas. Então, esse digamos que o meu pensamento principal. Quando eu acabo seguindo uma ideia, um sonho, isso vale para o esporte, vale para minha vida, e acabo montando esse grupo fantástico que a gente montou aí, que é ERC, né? Every Rep Counts, que eu achei que tem tudo a ver, porque toda repetição, todo o nosso esforço conta para algo. Então, esse acho que vai ficar sendo assim, por isso que eu gostei tanto da ideia da gente participar disso. E esse é o Marcelo, e eu sempre vou ser o cara que estimula para competição, estimula as pessoas a ser melhor. Acordo alguns dias de mau humor, claro que acordo, mas em compensação eu sempre luto para nunca estar assim. No trabalho eu chego assim, a galera que me conhece no trabalho vê isso. A galera dos grupos que a gente tem, sempre eu sou o que mais fico pilhando coisas pra gente superar aquilo que a gente já fez, né? Eu gosto daquela frase, de uma empresa que eu trabalhava que tinha uma frase assim, é impossível até que alguém faça. Então isso define muita coisa também. Aí, galera, hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente veio aqui só bater um papo rapidinho. Diego, conta pra eles quantas vezes tu já perdeu pra mim em alguma competição. Amizade! Cara, são várias, porque o que acontece? Como eu tento conciliar tudo em aula e tudo mais, cara, eu sou fraco perto do Marcelo. O Marcelo é forte pra um cavalo. Mas é isso aí. O legal do cross é que ele proporciona, tipo, cara, diferentes disposições físicas. O Marcelo é forte, tem resistência.
Eu tô mais ágil, consigo cadenciar a força. E o cross possibilita isso. Em treino de força, cara, o Marcelo dá um couro. Treino de ginástico, eu consigo equilibrar muito. O legal da IRC é isso, tipo, a gente consegue ter aquela competição amigável. Tipo, cara, vai ter a zoeira, vai. Mas, cara, eu como coach, eu fico muito feliz. Quando o Marcelo chegava antes, no começo, um overhead squat era um sacrifício para ele. Hoje, mobilidade zero. Não, e mais uma coisa interessante, né? Isso que o Diego falou do equilíbrio das coisas, teve competições que nós fomos na mesma equipe e nós acabamos ganhando por quê? Porque o Diego mandava muito bem no ginástico, eu carregava na força e tinha mais um membro que também mandava muito bem no cardio. Então nós éramos um complementando o outro. Então isso que é o fantástico do cross, né? Jurgão, continuando nossas conversas, explica pra nós como é que tá esse teu momento de corrida. Abre teu coração pra nós. O que acontece é que o Marcelo ele não consegue entender. O Marcelo ele é daquele nível competitivo, assim, chato, bem chato. Amizade! Que ele não consegue entender que o meu foco agora é outro, é ser ruim em outro esporte, é na corrida. Então, o que acontece? Esses 2 treinos que a gente treinou junto, aí foi em sexta-feira, no sábado eu faço meu longo, comecei com 12, agora hoje eu fiz 16, por exemplo. Eu não posso me gastar na sexta-feira para chegar daí no sábado e tá cheio de dor. Eu preciso me poupar, ele não consegue entender isso. Eu falei para ele no último treino, eu falei, cara, vou de boa, porque amanhã eu tenho longão e tal. Não, beleza. Cara, ele virou, ele começou a treinar, eu comecei, meu jeitinho ali, né, meio vadio. E aí, cara, ele começou a se transformar, assim, fechou a cara e ficava só aqui, ó. Fala que não. tu mata o aquecimento, são 4 rounds, tu faz 3. Fala isso. Tá, mas faz parte? E aí, Felipe, conta pra nós agora. Tu e a Andresa compraram apartamento em Santa, daí a gente fica longe, vocês vão ficar sempre 2, 3 meses, pelo que eu entendi assim. Como é que vai ser essa rotina de treino? Tu vai tentar manter a mesma rotina, treinando à noite, treinando de manhã? Isso aí, a rotina, a ideia é ser a mesma. Quando tiver aqui por Estância, treinando na Top Fit. Quando tiver lá em Bombinhas, treinando no Box 47. E quem sabe aí, evoluindo um pouquinho mais para natação, nas águas abertas, né? O pessoal já quer ir para lá também para ter esse contato. Ele vai virar o Aquaman. Vou virar o Aquaman, só que agora eu cortei meu cabelo, não sei se todo mundo reparou, que agora eu já tô um pouquinho diferente, né? Então, a ideia dos treinos é continuar na mesma ideia, passar o verão por lá, passar o inverno e o outono por aqui e continuar nessa mesma levada. Como trabalho em home office, então o trabalho acaba nos dando essa possibilidade aí bacana. Tá, e tu pensa em competir bastante no cross, então. Mantém o futebol. Isso aí. O futebol e competições de cross. Sem muitas metas, eu não tenho uma meta assim de ir para competir 21 quilômetros ou uma maratona, mas seguir com essas competições que eu já venho fazendo hoje em dia também. Que normalmente eu sei que eu sou um que eu funciono a partir de pequenas metas. Por exemplo, daqui a 3 meses eu tenho uma competição. E eu sei que nesses 3 meses, um macro ciclo de 3 meses eu consigo focar. Se coloca alguma coisa muito distante, eu tenho 6, 7, 9 meses para competir, para treinar para uma competição, eu não funciono muito bem. Não sei como é que tu funciona também, assim. Tu vive me chamando de preguiçoso e tal, que eu fico me poupando, mas a gente sabe que, na verdade, quem se poupa mesmo É o Felipe. é o Felipe. Amizade! Tu já competiu com ele junto de dupla? Cara, de dupla eu já treinei com ele, cara. Mas assim, competir eu não tive coragem. Eu fiz a minha última competição de cross foi com o Felipe. Cara, ele se poupou o campeonato todo. Eu me doei ali, cara, assim, ó. Tava ali pra competir, né? Quando estamos competindo, tô competindo. Cara, eu tenho eu não competi de dupla, mas eu competi de trio. E foi muito engraçado, porque a nossa competição era, não lembro, 28 de abril, 26 de abril, algo assim. Ele ficou na praia até o dia 16, ele voltou assim dia 14, faltando uns 10 dias pra competição, tá ligado? E aí, ele dizia que treinava lá, né, Cara, assim, ó. Tu tem metas pequenas ou... Eu também prefiro metas pequenas, não tenho, assim, essa expectativa de, daqui a um ano tá competindo, fazendo um triatlon ou algo do tipo, mas sim, toda vez que eu acabo me inscrevendo para uma competição, ali tem aquele período ali de 4 a 5 meses, que a gente vai acabar evoluindo em alguns movimentos, me ajudou já muito em alguns outros movimentos também do CrossFit, e geralmente é assim, vou me inscrever, vou focar naquela competição. Então isso acaba sendo bom para mim também, principalmente em alguns movimentos. Depois que acabou a competição, a gente acaba
ficando aí expert em alguns movimentos também. E, na verdade, são vários exercícios que a gente nunca fez na vida. Esse overhead squat que o Diego falou antes, que é agachar com a barra pra cima da cabeça, é um troço... Eu falava, cara, como é que eu sou tão ruim nisso? Eu falava pro Diego, ele falava, tá, mas quantas vezes tu já fez esse movimento na vida? Nunca tinha feito, então... É uma evolução, isso é que é legal do cross, assim, é uma evolução que se tu for ver, até uma dica é gravar os movimentos, até para se autocorrigir, mas lá pra frente tu consegue ver a tua evolução que vai acontecendo natural, dia a dia, e tu não percebe. Daí quando tu chega lá, tu olha o vídeo assim, cara, eu era muito ruim, continuo ruim, mas eu era muito ruim. Mas é isso aí, isso aí é um pouquinho sobre o CrossFit, né? E para quem estiver mais interessado também, por favor, manda pergunta, deixa seu like aí, comenta com a gente que a gente vai super responder. E a gente tem o profissional que é o Diego, né? Lembrando que tu não é profissional de educação física nem nada, nem eu sou, a gente não tá aqui pra focar nisso aí, mas o Diego é nosso profissional de educação física que pode dar suporte pra ele. Ele é muito bom, não se deixe enganar pela falta de cabelo, porque, cara, ele é bom. Cara, a gente sempre tem que dar uma zoada, né? É incrível. Valeu! Amizade!